É pela fé que nós proclamamos Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Aleluia. E a ressurreição não é só um sentimento, é uma convicção. Então, para a gente viver bem essa realidade, nós agora vamos acolher aqui com alegria entre nós e vamos conversar de alguns sinais dessa presença do ressuscitado que vão se manifestando no cotidiano, nos gestos de amor, de perdão, de esperança. Como reconhecer tudo isso na nossa vida? Quem nos ajuda nessa reflexão é o Padre André Luiz, da família Deuniana, e que é muito bem-vindo entre nós. Bom dia, Padre. Bom dia, meus queridos. Que alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite. Daqui direto do Santuário São José do Tadeu, no Jabaquara, em São Paulo, partilhar um pouco com vocês sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e como reconhecer essa ressurreição de maneira concreta na nossa vida. Isso mesmo, obrigada então por aceitar o nosso convite. Padre, queria então que o senhor já começasse explicando o que quer dizer então que Cristo está vivo. A gente tem, claro, né, toda essa parte histórica, mas hoje em dia, o que quer dizer isso? Olha, acho que podemos recordar do evangelho de ontem, dos discípulos de Emaús, não é verdade? Quando nós falamos que Cristo está vivo, isso não é uma história do passado, não é uma história da carochinha, ou como eu gosto de falar pela juventude, uma história para boi dormir, mas é um acontecimento concreto. Não é uma memória bonita que nós rezamos e celebramos, mas Jesus está presente, ele caminha conosco, ele está ao nosso lado, né? Quando Jesus diz assim no final do Evangelho de Mateus, eis que estou convosco todos os dias, esta é a realidade mais concreta da nossa vida, uma presença real. Ele está conosco, caminhando com a sua igreja, caminhando com as pessoas que trabalham, que lutam, que rezam, que se esforçam. Está de maneira concreta, sobretudo, presente no sacramento da Santíssima Eucaristia. Está presente nos pobres, naqueles que mais lutam. E nós vamos ter a confiança de que Cristo caminha conosco. O nosso problema é que muitas vezes, né, como os discípulos de Emaús, nós caminhamos pelas estradas da vida e não percebemos a presença do ressuscitado que caminha ao nosso lado. Porque vocês bem sabem, Cristo, ele não é uma lembrança, ele é uma presença mais presente do que nós e que salva concretamente hoje, que caminha ao nosso lado. Padre, e por exemplo assim, se a gente retomar um pouco dos evangelhos, né? Já estamos aí na terceira semana da Páscoa e a gente pergunta e traz essa reflexão para ajudar as pessoas a viverem bem esse tempo do ressuscitado. Se a gente pega lá no domingo de Páscoa, aquelas mulheres que vão de madrugada também estão com medo. Depois, no segundo domingo, Tomé não estava na comunidade quando Jesus aparece aos seus. E agora o senhor lembrando também os discípulos de Emaús. Então, que sinais, e a partir destas histórias, nós percebemos a presença do ressuscitado no cotidiano? Olha, irmão, eu traria a experiência do profeta Elias. Os sinais do ressuscitado não são sinais barulhentos, né? Nós vivemos uma sociedade muito barulhenta, mas os sinais do ressuscitado vêm como uma brisa suave que nos toca. Eles não são um espetáculo, mas eles são simples e, ao mesmo tempo, são profundamente reais, né? Vocês se lembram quando Jesus disse, onde um ou dois estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Como o senhor bem disse, Tomé não estava presente na comunidade, então não fez a experiência do ressuscitado ali logo no domingo de Páscoa. Então Jesus ele está presente na comunhão da igreja, na comunhão dos irmãos que se reúnem na oração, na comunhão das famílias de fé. Nós estamos vivendo num mundo tão marcado por divisões, por conflitos, por guerra, por individualismo. E o saudoso Papa Francisco, que amanhã faz 1 ano da sua morte, e o Papa Leão tem falado sobre isso. Vamos ser um. Vamos viver a unidade, vamos viver a comunhão, por que não dizer, vamos viver a sinodalidade. E nesses gestos concretos de comunhão eclesial, de comunhão com os irmãos, nos gestos de caridade silencioso com quem mais precisa, nos gestos de permanecer fiel mesmo em meio às intempéries da vida, nós encontramos o ressuscitado. Encontramos com ele nos pobres que estão pelas nossas ruas e que precisam de ajuda, encontramos com ele nas nossas famílias, quando há diálogo, encontramos com ele na igreja reunida celebrando a Eucaristia. Então nós precisamos estar atentos, que nós esperamos coisas extraordinárias do ressuscitado, mas a verdade, ele caminha no ordinário da nossa vida, dia após dia, ao nosso lado. Padre, o senhor falou, né, que a gente está numa sociedade muito barulhenta, né, a gente está aí, e queria que o senhor até lembrasse a gente, né, em meio a tanto barulho, a tantas dificuldades que a gente tem enfrentado, como manter viva essa esperança, né, pascal, então, dessa experiência da ressurreição?
Olha, eu acho que a primeira coisa é estar unido à igreja. Nós vivemos uma sociedade que, além de barulhenta, quer estar vivendo uma fé individual, onde cada um crê naquilo que acha que crê e acaba se afastando da igreja ou criticando a própria igreja ou colocando-se contra a igreja, dizendo que a igreja é fraca. Mas nós bem sabemos, é na igreja, é na comunhão com os irmãos, é na oração que nós vamos encontrar com o ressuscitado e vamos ter uma experiência dele concreta na nossa vida. Por exemplo, os nossos bispos estão aí em Aparecida, reunidos em assembleia. E que beleza! Antes de começarem os trabalhos, eles fizeram um retiro. Eles se reuniram um com os outros para rezar. E este é o nosso caminho. Bem longe de termos uma fé individualista, a fé vai começar na comunhão, olhando um com o outro com misericórdia, olhando um nos olhos do outro, ter paciência, enfrentando as dificuldades de cada dia e sabendo que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Isso é o mais importante. Hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas sofrem de solidão. E a ressurreição vem nos lembrar, Ele está no meio de nós. Nós não estamos sozinhos. Apesar das dores, apesar das dificuldades, nós não estamos sozinhos. Eu digo isso, sobretudo aqui que temos muito atendimento de confissão, né? A fé, a vida em comunitária, não é que vai deixar as coisas mais fáceis, mas nós, pela graça de Deus, ficaremos mais fortes para enfrentar as situações que nós estaremos com Ele. Muito bom, viu, padre? Olha, que sinal de ressurreição essa conversa e que as pessoas tenham isso na sua vida. E a gente tem um testemunho, quero convidar você para acompanhar conosco, padre André, de pessoas que encontraram, de fato, essa esperança, essa luz do ressuscitado, fizeram esse encontro vivo, decisivo, transformante. Vamos ver. Bom dia! Meu nome é José Antônio. Meu nome é Margarete. Temos 38 anos de casado. E uma família bem grande. Estamos aqui hoje para falar sobre a ressurreição de Jesus em nossa vida, em nossa família, no nosso dia a dia. A ressurreição de Jesus transforma, nos dá esperança, nos dá vitória, transforma o nosso sofrimento em alegria, transforma as nossas dores em amor, em recomeço. Assim como Nossa Senhora, né? Que também sofreu, teve as suas dores, as suas angústias, mas ela teve muita fé, muita esperança na ressurreição. Ela sempre acreditou. E nós precisamos ser assim em nossa vida, com os nossos filhos, né? Com as nossas preocupações, sempre acreditar que tudo vai passar e que Deus está acima de tudo. Que Ele transforma dores em amor, transforma angústias em esperança. Sejamos sempre como Nossa Senhora, acreditando no amor, acreditando na ressurreição e tendo muita fé em Deus. Amém. Amém, como o senhor falou, né? A fé não deixa as coisas mais fáceis, mas deixa a gente mais forte para enfrentar tudo que está por vir. Exatamente, a ressurreição de Cristo ela não nega a cruz, ela não nega o sofrimento, mas ela dá um sentido. Ela mostra que a cruz não é o fim, ela mostra que o sofrimento não é o fim, mas há um domingo de Páscoa nos aguardando. Aliás, na própria cruz, nos próprios sofrimentos de cada dia que todos nós enfrentamos, existe uma vitória. Porque vocês bem se lembram, nós católicos, a gente não deixa para cantar a vitória de Cristo no domingo de Páscoa, mas já na sexta-feira santa, diante da cruz, nós dizemos, vitória, tu nos reinarás. Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, porque nós unimos o nosso sofrimento àquele que venceu a morte e que está vivo e que agora é o nosso Cirineu, que nos ajuda a carregar a nossa cruz até o fim. Vamos conservar essa esperança, não é, Padre André Luiz, no Amém. nosso coração e também viver bem esse tempo pascal. E somos cristãos pascais, em cada Eucaristia a gente está ressuscitando, não é? Muito obrigado, Padre André, um abraço a você, a todos os deunianos, ao Santuário de São Judas Tadeu aí no Jabaquara, convidar as pessoas para irem lá também, viu? E que o ressuscitado continue caminhando, animando, motivando, para que os passos sejam sempre missionários. Amém. Muito obrigado a vocês pelo convite. Venham visitar também o nosso santuário aqui no Jabaquara, um lugar de reconciliação, de misericórdia, que junto com o Santuário de Aparecida levam o amor de Deus e essa experiência pascal para todas as pessoas. Deus abençoe.
Amém. Muito obrigada, Padre. Seja sempre bem-vindo. Grande abraço para você e para todos os demonianos aí.